Será que chegou a hora de a gente comprar as ações de tecnologia da Bolsa Americana que vieram caindo no início de 2026, agora abrindo bastante oportunidade, mesmo após essa recuperação recente? Recentemente eu li uma matéria do Goldman Sachs, que é um banco gigantesco, e ele demonstra pra gente em diversas formas se o setor de tecnologia está barato ou não e o porquê. E desse artigo que eles produziram no dia 10 de abril, eu tirei vários insights que eu vou passar para vocês aqui entenderem se de fato a gente tem uma oportunidade ou aonde que está essa oportunidade. E antes de a gente detalhar um pouco mais, né, teve 3 pontos que eu achei muito interessante dessa matéria, que o primeiro deles foi: o prêmio de valuation das 5 maiores empresas de tecnologia dos Estados Unidos caiu quase para o mesmo nível do resto do mercado, o que é algo raríssimo. Só para vocês terem ideia, globalmente o preço sobre lucro do setor de tecnologia ele está abaixo do de consumo e industrial, que são setores que historicamente crescem muito menos. E o ponto crucial que eu anotei aqui desse artigo: os lucros do setor eles continuam fortes. O Goldman estima que o investimento em IA vai representar cerca de 40% do crescimento do lucro por ação do S&P no ano de 2026. Ou seja, os lucros seguem subindo, mas o preço não acompanha. Antes de a gente até entrar um pouco mais a fundo, que tem bastante coisa legal aqui, acho que é importante destacar que esse artigo aqui do Goldman, ele foi produzido exatamente no começo de abril, onde a gente teve a mínima da bolsa em 2026 e ações de tecnologia derretendo, como a gente pode ver aqui no gráfico, e que recentemente chegaram a recuperar quase todas. Só que mesmo assim é importante a gente entender porque existe uma separação aqui dentro do próprio setor de tecnologia. Bom, é legal a gente ver aqui o nosso ETF QQQ, que é o Nasdaq 100, né, as 100 maiores empresas de tecnologia nos últimos 5 anos, que trouxe uma valorização de 87%. E nesses últimos 5 anos, quedas que a gente teve foram fortes, né? 2021, 2022, pós-pandemia. A gente teve a da tarifa, né, no comecinho de 25 até abril também de 2025. E agora, recentemente, a queda referente à inteligência artificial e dúvidas sobre empresas de software e tecnologia e investimento altíssimo no setor também, com uma rápida recuperação. E se a gente for olhar exatamente as 100 maiores empresas de tecnologia que fazem parte do Nasdaq 100, né, do QQQ, a gente consegue ver que 60% está em tecnologia. Perfeito. Até aí tudo bem. Só que são 2 tipos de tecnologia: eletrônicos e serviços. E aqui que tá o pulo do gato. Porque até então, olhando as ações que fazem parte do QQQ, a gente vê Nvidia com 8%, Apple com 7%, Microsoft com 5%, Amazon com 4,5%. E que mesmo que elas sejam de tecnologia, elas acabam sendo de setores diferentes. Uma Nvidia, ela faria parte do setor de eletrônicos, por exemplo, e a Amazon do setor de serviços. E é exatamente nessa separação entre eletrônicos e serviços dentro de tecnologia que a gente começa a encontrar algumas oportunidades. E para eu detalhar para vocês qual que está mais atrativo desses 2 setores, eu trouxe 2 ETFs que significam cada um deles, que é o SOX, o SOXX, que compra empresas de semicondutor, que a gente vai olhar já já, e o IGV, que compra empresas de software. Olhando o ETF SOX, que faz parte dos eletrônicos, né, dessa área de tecnologia, a gente vê que nos últimos 5 anos sobe 175% e no ano de 26 quase 35%. São 30 empresas maiores que estão relacionadas à produção de chips e semicondutores, que são a base da inteligência artificial. Então a gente vê aqui que 87% do ETF SOX vem da parte eletrônica de tecnologia e os ativos que fazem parte são Nvidia, Broadcom, Micron, AMD, a Marvell, a KLA, Intel e várias outras. São 31 no total, que nem eu falei para vocês. E no caso, a maioria delas muito sobrevalorizada. A gente olha a Micron com 60% de valorização no ano de 2026, que faz parte do SOX, que faz parte dos eletrônicos. A gente vê a AMD subindo 30% no ano de 26, mesmo após essa queda e com uma rápida recuperação, mostrando que o setor de semicondutor está muito aquecido na economia e as pessoas estão dispostas a pagar preços mais altos por ela, já que também os resultados estavam muito bons. Inclusive, até se a gente for olhar a perspectiva do setor de
semicondutor até 2030, de fato, é um crescimento forte, né? Inclusive ali 13% de crescimento ao ano. E aí a gente pode considerar que do lado do setor de tecnologia e eletrônicos, a gente tem as empresas perto da sua máxima histórica, né? E quem compra aqui precisa acreditar que esse ciclo de capex em inteligência artificial, né, que é investimento em infraestrutura, continuaria crescendo, exatamente como mostra essa imagem aqui. E o consenso do mercado, por enquanto, diz que isso vai continuar. Só que, pela outra ponta, que nem eu falei para vocês, como o setor de tecnologia é dividido, a gente tem os serviços, o software, que entra no ETF IGV, que basicamente compra empresas de software de tecnologia e coloca num único ETF. Em 2026, esse ETF caiu 20%. Totalmente contrário ao que aconteceu com o ETF SOX de eletrônicos e chips. E aí vocês podem observar que 98% desse ETF vem de empresas de serviços e tecnologia e que empresas que fazem parte desse ETF, né, que são 112, são Palantir, Microsoft, Oracle, Salesforce, Intuit, ServiceNow, Adobe, né, empresas aqui gigantes no seu ramo, mas que fornecem software como serviço, né, o SaaS, vendem uma assinatura para você ter acesso àquela plataforma. E quando a gente compara os dois ETFs, tanto o SOX, tanto o IGV, a gente vê que eles estão indo para caminhos totalmente opostos. Enquanto uma narrativa impulsiona o setor de eletrônicos em tecnologia, o outro sofre quedas fortes e expressivas no setor de software. E aí você se faz aquela pergunta, mas por que esse setor de tecnologia, que é muito forte, está caindo enquanto o outro de eletrônico de chip está subindo? E a resposta ela é simples. Porque o mercado ele está precificando que agentes de inteligência artificial, como Cloud Code, Copilot, o Cursor, eles vão fazer o que esse software de SaaS fazem, sem precisar de licença cara por usuário, como hoje é feito, por exemplo, na Salesforce. Inclusive, num relatório de sentimentos do investidor do primeiro trimestre de 2026, 27 empresas públicas da bolsa de software já identificaram AI agents como risco competitivo do seu negócio. E só para vocês terem ideia, no primeiro TRI de 2024, apenas uma empresa tinha colocado os agentes como risco competitivo nos seus relatórios. E aí que entra aquela questão. A gente sabe que nem tudo que cai é uma oportunidade, porque tem muita empresa que não consegue se renovar em momentos de grandes mudanças como essa. A gente tem um exemplo da Kodak, né, com filmes analógicos antigos que perdeu espaço para máquinas digitais. E a gente tem o caso da Blockbuster também, que chegou a ter mais de 9 mil lojas e não conseguiu se reinventar e perdeu espaço para Netflix. E na minha visão, a grande diferença hoje das Big Techs para uma Kodak, Blockbuster do passado, é que elas não tinham, né, uma Blockbuster, uma Kodak, uma diversificação de receita e caixa gigante para se reinventar. E aí eu posso trazer dois exemplos de empresas gigantescas que têm caixa, têm conhecimento, know-how, diversificação de receita e que estão tentando e conseguindo, de certa forma leve, se reinventar nesse ramo, dentro de software. A gente cai aqui para o caso da Microsoft. Se a gente olhar no ano de 2026, a Microsoft, que é ligada ao setor de serviços, software em tecnologia, cai 13%. Olhando nos últimos 5 anos, sobe 61%, mas desde sua máxima aqui, que foi $520, ela chegou a cair quase 32%. Só que aí você vai olhar os números da Microsoft e a gente vê que a empresa ela continua crescendo, receita todos os anos, lucro cresce também muito forte, inclusive a margem de lucro, né, líquida aqui, cresceu em relação a 25, 26 agora e principalmente 24 a 25 e vem gerando fluxo de caixa positivo maior todos os anos. Mas o CAPEX, né, que é o investimento em infraestrutura, aumentou e muito, ele mais do que triplicou de 2022 para cá. Inclusive, é uma empresa que chegou a comprar logo no início uma participação de 27% na OpenAI, a dona do ChatGPT, para de certa forma já entrar em inteligência artificial. Inclusive, a própria OpenAI está programada para um IPO esse ano, sem previsão ainda, mas estimado a um valor de $1 trilhão. Também muito parecido com a Anthropic,
da Cloud, que também vai abrir IPO nesse ano. E aí, qual que é o grande questionamento do mercado, né? Depois de todo esse investimento que ela vem fazendo, os grandes infraestrutura que ela vem investindo e o receita, lucro aumentando. O primeiro deles é que o Azure, que é a cloud, né, a nuvem da Microsoft, ela é o maior gerador de receita e crescimento da Microsoft, né? Vem crescendo 20, 30% todos os anos. E obviamente que isso está muito relacionado à inteligência artificial. E hoje, boa parte da receita do Azure, ele vem da OpenAI, que é uma investida deles. Ou seja, se o ChatGPT não der certo ou perder a assinatura, o que vai acontecer com a maior fonte de receita de crescimento da Microsoft nos próximos anos? E é isso que o mercado fica na dúvida. E tem até uma mensagem muito interessante de um dos analistas ali da Microsoft comentando. Ele chamou o CAPEX atual, né, que é o investimento hoje feito pela Microsoft, uma vez por geração. Comparando também na era da nuvem, né, onde foi criado o Azure em 2014. Na época, o mercado chegou a punir a Microsoft por gastar demais, investir muito em nuvem. E a ação ela subiu mais de 700% nos 10 anos seguintes ao investimento de nuvem que era julgado no começo. Então parece que eles sabem o que estão fazendo e o que estão investindo. E aí essa é uma das empresas de várias de software que podem se reinventar e crescer fortemente nos próximos anos. Quer um outro exemplo aqui para vários que eu poderia trazer? A Adobe. Né? Essa é uma empresa que ela caiu 30% no ano de 2026 e nos últimos 5 anos cai 52%, né? Se a gente pegar sua máxima aqui em 2021, essa é uma empresa que caiu 61%, né? Chegou a bater já $688 na sua máxima. E aí você olha os resultados da própria Adobe e vê que o crescimento de receita dela continua constante desde 2016. A única coisa é que ela está crescendo um pouco menos, né? Taxas aqui de 10% ao ano, do que ela crescia de 2016 a 2021, que era taxas a 20% ao ano. Então, será que o mercado está prejudicando ela porque a taxa de crescimento caiu 10% agora, nesses últimos anos? E, de fato, o outro questionamento que está sendo gerado sobre a Adobe. Será que ferramentas de IA como Midjourney, DALL-E, o Sora estão ameaçando trocar o Photoshop, o Illustrator e o Premiere, que são marcas fortíssimas da Adobe? Ninguém sabe. Agora, o ponto é, a Adobe ela tem uma base de clientes extremamente fiel, algo parecido com o ecossistema da Apple que a gente tem hoje. Designer, agências, a gente tem o setor criativo também que compra muito forte as plataformas deles. E atualmente eles estão desenvolvendo coisas relacionadas a IA dentro dos seus próprios produtos, vendendo de fato a IA como uma feature e não como um produto separado. Só que a Adobe é um caso um pouco diferente, né? Se vai funcionar, funciona muito e a empresa vai disparar. Só que se não funcionar, ela vai continuar caindo e caindo cada vez mais. É uma aposta de fato de quem acredita que grandes ecossistemas de software vão se adaptar a esse movimento. E aí, para começar a responder a pergunta de vocês, né? O setor de tecnologia está barato ou não? Finalmente, Léo. Mesmo a gente separando tudo isso aqui no vídeo para ficar cada vez mais claro essa resposta. A primeira coisa que a gente consegue ver aqui é um gráfico que pega desde o lançamento do ChatGPT, como que evoluiu o setor de tecnologia no geral, né, que é esse gráfico azul. E aí ele mostra, por exemplo, aqui em verde, que são semicondutores, quase ou chegando muito próximo à valorização do setor como um todo de tecnologia. Ou seja, isso mostra que dinheiro dos investidores está indo diretamente para semicondutores, que é o núcleo da inteligência artificial. Algo que eu vinha falando em vídeos anteriores meus, que é investir em base, investir em infraestrutura, que infraestrutura vai desenvolver para todas as empresas e não especificamente para um ChatGPT ou para uma OpenAI, que é impossível a gente saber quem vai ser a vencedora e até que ponto elas vão chegar. Mas se elas continuarem crescendo, elas vão continuar demandando de semicondutores. E esse é o nível raro de concentração, indicando forte convicção de alguma coisa vai dar muito certo para o lado de semicondutores, mas também um possível excesso de investimento no curto prazo, né? Até mesmo de preço. Inclusive tem até esse gráfico muito legal que eles comparam semicondutores com software, né? E qual é a diferença que está hoje. E só para vocês entenderem, semicondutores está negociando 3,5 vezes mais caro do que o setor de software. Agora, respondendo à pergunta, o setor de tecnologia está barato nos Estados Unidos? Como um bloco geral, né, só tecnologia, não. A gente viu o SOX batendo perto das máximas agora, o ETF IGV, né, que compra software, recuperando uma boa parte da sua queda em 2026, mas se a gente for olhar subsetores ou
ou empresas específicas que caíram e que estão ainda na dúvida têm muita oportunidade. Por exemplo, empresas de software que tiveram grandes correções acima de 25%, por exemplo, que têm fundamentos sólidos e podem se reinventar, como uma Microsoft, uma Adobe, que nem a gente fez a análise. Ou até mesmo empresas que têm um investimento altíssimo agora de CAPEX, que estão sendo prejudicadas por conta disso, por conta da dúvida, mas que o futuro ele pode ser um só. Nessas empresas elas vão se beneficiar muito, beber muita água limpa do investimento que elas estão colocando agora e que o mercado está depreciando elas por conta desse investimento. E aqui vai o pulo do gato. Não necessariamente é o setor de tecnologia que está barato agora, mas existe todos os outros setores que vão agora se beneficiar desses grandes investimentos feitos em inteligência artificial e que vão colocar para dentro da sua infraestrutura inteligência artificial para agilizar a estrutura, processo, eficiência, gerar custos menores e aumentar a margem, sem que o mercado entenda necessariamente que isso já esteja acontecendo. Então sim, tem muita empresa fora da tecnologia com muita oportunidade e que de certa forma vão começar a mostrar isso ao longo do tempo. Já estão entregando resultado, mas não estão sendo 100% olhadas. E obviamente aquelas específicas de setor de software que vão se reinventar e algumas outras que tem que tomar cuidado, que não vão se reinventar e vão continuar caindo até zerar. Mas com uma coisa eu posso te ajudar para que você direcione melhor ainda seus investimentos no exterior. A gente tem uma plataforma completa onde você pode colocar todos os seus investimentos, você pode ter um fórum para comunicar com todos os usuários da plataforma, inclusive ver treinamentos, fazer metas pessoais suas, né? Quero alcançar $1 milhão, $500 mil, ver aulas ao vivo que eu faço todas as quinta-feiras e vários outros benefícios que só a Dollarami One te permite. Então, se você é uma pessoa que quer cada vez ter mais informações de investimento no exterior, como essas que eu passei aqui nesse vídeo, um bom direcionamento, carteiras recomendadas de ações, ETFs e REITs que entregam muito resultado e que a gente de certa forma antecipa esses movimentos do mercado, a fórum, a portfólio, né, para cadastrar sua carteira, a meta, treinamento, você vai preencher esse breve QR Code, né? Na verdade, ler esse QR Code ou clicar no link aqui embaixo e você vai fazer uma análise do seu perfil, onde a gente vai dizer para você de fato se você vai ter oportunidade aqui dentro ou não para conseguir melhorar seus investimentos, né? Então você vai fazer uma análise, a gente traz o resultado dessa análise e te explica um pouco mais como funciona a nossa plataforma única e exclusiva de investimento internacional e que vai te trazer esses insights que nenhum outro lugar aqui no Brasil vai te trazer. E pra gente finalizar, eu vou ler um comentário que vocês deixaram aqui no último vídeo, que é do Gads, que comentou: o dólar cai, mas a bolsa não para de subir. Converti uma quantia semana passada, mas ainda não fiz nenhum aporte em virtude disso. Não vejo boas oportunidades, embora seja um excelente momento para comprar dólar. E aí aqui, eu acho que esse vídeo que eu fiz hoje traz um pouco do sentimento de que as pessoas estão achando que a bolsa voltar a subir agora não tem mais oportunidade, mas o dólar está barato. Então sim, o dólar está muito barato e a bolsa tem sempre oportunidades. A questão é aonde você vai estar investindo esse dinheiro. Vai ser só em tecnologia, nas ações mais caras que voltaram a subir ou naquelas outras, nas outras 493 do S&P que estão descontadas e que ainda continuam entregando resultado. E aproveitando, deixa aqui embaixo nos comentários qual a sua opinião sobre o setor de tecnologia, principalmente de eletrônicos, que é semicondutor, e software. Deixa aqui embaixo. E se você gosta de vídeos como esse, se inscreva no canal e deixe sua curtida aqui, porque a gente continua fazendo vídeos e análises aprofundadas que, se eu souber que vocês gostam, eu vou trazer cada vez mais. A gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço, valeu, até mais!